Quando você me mandou a imagem, eu fiquei, nossa, que coisa, que interessante, né? O que será que é isso? Me explica esse número, esse código. É uma nova visão, né? Já existem várias formas de se explicar. Todo mundo fala de Tesla, que foi um cientista poderosíssimo, criou fez inúmeras experiências, enfim, da energia livre, das conexões maiores e tal, e que acabou, meio que abafado pelo sistema, foi quase que deglutido pelo sistema como um todo, né? Só que ele na parte, eu digo mística, mas talvez ele não pensasse misticamente, porque a cabeça dele era científica. Sim. Né? Então há uma história de busca de aprofundamento a respeito desse código 369. Então as pessoas colocam, você pode manifestar tudo o que você quiser através do 3, do 6 e do 9. Se você puder ampliar só um pouquinho. O código. Só falar aqui, ó, Francisco está falando aqui, o mais importante é ter o contato direto com Deus. Religiões existem várias, mas o importante é a conexão direta com o nosso Pai Eterno. Isso aí, perfeito, Francisco. Perfeito, Francisco, obrigado, viu? Só para não tirar o raciocínio aqui do Paulo. Continua, Paulo. Então, veja só, há muita mística em torno disso. Então, se você pegar este símbolo, ele parece muito com aquele do Eneagrama. Sim, verdade. Ele tem diferenças pequenas, mas ele tem diferença. Quando o Tesla, ele fez eu apresento isso no livro, ele fez uma série de cálculos, e aí, nestes cálculos, não aparecia o 3, o 6 e o 9. Para por aqui e vamos para a Umbanda. Certo. Na Umbanda existe, através dos ensinamentos de Francisco Rivas Neto, existe o tríplice caminho. Então, o tríplice caminho é o desenvolvimento em vários segmentos. De novo, é mais um assunto que, se nós formos falar, vai demandar... só sobre isso é muito tempo. Mas, então você tem ali no centro do círculo uma pirâmide amarela, que você pode observar. Olha, é verdade. Tá? Uma pirâmide amarela, que conecta o 3 aqui do lado direito, o 6 do lado esquerdo e o 9 coroando a parte superior. Segundo o pai Malaquias, a criação se resume nesses 3 passos. Segundo esses estudos. Primeiro, através do mantra. Então, e no mantra você tem o som eterno de Deus ecoando pela eternidade. Me perdoe a redundância. E esse som eterno de Deus é que... Então, você pega entre os indianos, o Om. Você pega na Umbanda, a Om. Então, você tem o mantra como gerador, aquele que vai inseminar a mãe primordial. No princípio, era o verbo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele separou água de águas e, a partir do som, ele começa a criar. Então, ele diz, haja luz. O verbo, né, que fala. O verbo e houve luz. Em Gênesis isso está explicado e em João 1 também está explicado. Então você consegue trazer essa referência. Essa é a primeira parte do mantra. De novo, curtinho, pequenininho. Quando você dá um passo adicional, você vai para o yantra. O yantra é a forma. Tanto que quando você olha uma figura como essa, como ela está estabelecida, você estabelece com ela uma simpatia. Objetivamente, você estabelece uma simpatia. Ela calma, né? Ela calma, parece que ela está conversando com você. Sim. Então, é o yantra. O yantra é a forma. E a forma é uma expressão de vida dos seres, não só dos humanos, mas dos seres ao longo da eternidade. Quando você vê o alfabeto hebraico, é através da forma. Sim. Então, ele tem a letra. Quando você pega os 72 nomes de Deus, ele tem a forma, ele está sendo expresso através da forma. É uma figura, né? É uma figura. É um código, né? É um código, perfeito. É um código. É um código. E cada um deles tem uma virtude estabelecida. E cada virtude é uma virtude de quem? Do Criador, do Eterno. Porque não existe nada mais do que Deus. Exato. Objetivamente não existe nada. Tudo o que há é Ele. É. Não tem outra discussão. É o Deus do universo, né? Exatamente. Vamos falar dos alienígenas. Ele é Deus dos alienígenas também. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, aí você tem o yantra, que é o 6,
E na composição você vai formar uma estrela de 6 pontas, naturalmente, quando o 6, pirâmide sobre pirâmide, vai dar uma estrela de 6 pontas. Certo. E o 9, que é o Tantra. Há tanta dificuldade de compreensão do que é o Tantra, há tanta perversão. Já me veio aqui a massagem tântrica, né? Mas há tanta perversão em cima desse nome que ele acaba se perdendo e a humanidade acaba utilizando mal. Osho, se você lê as obras de Osho, ele deve se remexer no caixão muito quando as pessoas acabam falando do Tantra na visão de Osho, só que não usam o que Osho ensinou, por exemplo. Então, o 9 seria o Tantra. O Tantra é o princípio da sabedoria, a energia criadora colocada em movimento, em ação durante toda a existência do eterno, agindo e complementando. Então você pega esse 3, 6 e esse 9, você tem a expressão da criação da vida em 3 etapas, basicamente. É que não dá hoje, porque o tempo é curto, mas deste salto ele vira e expande para o cubo de Metatron. E aí ele começa a explicar a criação na ótica do cubo de Metatron, passando naturalmente por Madame Blavatsky, pela teosofia de uma maneira um pouco mais profunda. Gente, é muito profunda. Ficou mais ou menos claro? Ficou, assim, e me veio aqui à memória o 7º sentido, que é a força criadora também. Sim, perfeito. E aí tá dentro ali do Tantra. Sim. Né? E é a força que Deus, o Deus do universo, né? Essa não tem palavras para falar, não existe palavras para mencionar Deus, né? Que juntando as 3 pontas do triângulo, que é trino, né? E aí a gente entende, porque a Igreja Católica tem a Santíssima Trindade, ou todas, né? O próprio druidismo. Você está vendo aquele ponto no centro ali, amarelo? Sim. Tem um pontinho no centro. Tem. Esta é a representação do 4º princípio, que é o fogo abrasador de Deus. Uau! É o Espírito Santo de Deus, tão difundido e tão divulgado, agindo sobre a criação, através da própria criação, como a união dessa trindade, efetivamente. Não vamos entrar no mérito da discussão se é 1, se é 2, se é 3, mas é porque Deus é uno, efetivamente. Sim. Mas é um princípio existencial através do fogo abrasador de Deus. E aí, lá na frente, Pai Malaquias traz o fogo abrasador de Deus como um princípio que conecta com o desejo. Aí tá o pulo do gato. Entendi, eu captei. Gente, é simplesmente espetacular. É sensacional, é sensacional. É muita filosofia, muita profundidade esse símbolo, né? E esse símbolo todo foi canalizado, Paulo. Exatamente, ele chegou pronto. Já existe uma concepção do Enneagrama, não é novo, certo. Mas nesta concepção e com esta explicação, com esta apresentação, ele é naturalmente... Eu poderia usar esse símbolo assim como alguma coisa para eu ficar admirando? Isso me traria algum benefício? Veja. Você me dá deixa para a gente falar pouquinho da meditação. Perfeito. Né? O que é... A meditação, ela tem 2 pernas. Uma que é a oração e a outra que é a meditação. A oração, normalmente, nós utilizamos, ou deveríamos utilizar, para falar com Deus. Né? E Pai Malaquias fala muito disso no livro, com uma veemência muito grande. Porque ele diz que nós temos um muro mundial de lamentações. As pessoas entram no estado de oração como pedintes, como pessoas sofredoras, como pessoas que não merecem absolutamente nada, estão ali pedindo a um Deus que é punitivo e que vai precisar, oh meu Deus, me ajuda, eu preciso da princípio, e me humilho à sua presença, isso, né? Uma exato. coisa assim bem... Há uma perversão das sabedorias que foram divulgadas, né? Eu não sou digno que entre na minha casa, como disse o Romano. Mas não é isso. Então, o primeiro passo é você orar. Mas orar para quê? Agradecer. Gratidão.